Final de semana, a partir de sábado, nós estivemos em Ji-Paraná e reinauguramos uma obra que eu considero da maior importância. Todas as obras são importantes, mas quando nós inauguramos uma escola, a escola realmente tem uma importância muito maior. Nós reinauguramos uma escola em Ji-Paraná, a Escola Maria Antônia, no Jardim Presidencial número 3. Uma escola que nós inauguramos pela primeira vez em abril de 2002, quando eu era prefeito municipal. Agora, uma reforma foi feita e nós estivemos lá junto com o prefeito Gesualdo Pires, junto com o presidente da Câmara, Newton César, os vereadores C. Gomes, Lorenil, Márcia Regina, a secretária da Educação e também os professores e alunos. Meus cumprimentos ao prefeito municipal, que também, na sequência, nós passamos a visitar na sexta-feira e no sábado, praticamente o dia todo, visitar várias obras que estão em andamento na cidade e no município de Ji-Paraná. Obras de asfalto, obras de bloqueteamento, o Igarapé pintado, a obra de galeria, uma obra importantíssima que está sendo feita na BR-364 em 2 pontos, onde há um estrangulamento e um acúmulo de águas na época das chuvas. Então, esses problemas estão sendo resolvidos. Meus cumprimentos ao prefeito Gesualdo Pires, ao vice-prefeito Marcito, que fazem um trabalho excepcional à frente da Prefeitura Municipal, juntamente com os seus vereadores, também a Silvia Cristina e o deputado estadual Ayrton Gurgas, que também nos acompanhou. Os cumprimentos, antes, senhora presidente, quero saudar a nossa presidente da Comissão Mista de Orçamento, a senadora Rose de Freitas, que questionou no Supremo a votação das contas dos ex-presidentes na Câmara Federal. Meus cumprimentos pela rapidez, pela objetividade, pela liderança da presidenta da Comissão Mista de Orçamento, a senadora Rose de Freitas. Meus cumprimentos, Rose. Como não poderia ser diferente, como todos que me antecederam aqui, eu quero falar um pouco sobre a crise política que atravessamos desde as eleições do ano passado. Eu entendo que chegou num limite em que todos os agentes políticos em conflito ou com forças para estancar a crise precisam parar por um tempo para avaliar o que está em jogo e quem está perdendo com essa disputa, com essa briga que acontece no país. Eu tenho dito reiteradamente que quem está perdendo nesse jogo, nesse momento, nesse jogo político, é o Brasil e o povo brasileiro. E que precisamos ter mais responsabilidades com o país e com a população. Vou continuar cumprindo com a minha responsabilidade para com a nação brasileira. A disputa do poder pelo poder não é saída para ninguém e pode ser fatal para a nossa economia. Portanto, temos que voltar a pensar no futuro do nosso país e agir com responsabilidade para construir o melhor caminho para que o Brasil volte a crescer com sustentabilidade e siga seu rumo para se firmar como uma das maiores economias ou maiores potências da economia do mundo globalizado, diante do qual não podemos nos postar de forma irresponsável, sem pensar nas consequências a longo prazo. Aqui no Senado, apoio a construção de uma agenda positiva que crie condições para mantermos a governabilidade do país e para a retomada do crescimento econômico. Aqui nós já aprovamos as medidas do ajuste fiscal, mas não podemos cortar mais nenhum centavo dos investimentos, principalmente na educação, também na saúde e também na infraestrutura. O ajuste agora tem que ser político, econômico e também administrativo. No plano político, precisamos construir um pacto pela governabilidade. No econômico, a redução dos juros, eu entendo que é uma necessidade muito grande. E também diminuir a carga tributária. Essa tem que ser uma meta de governo. E no plano administrativo, é importante a redução da máquina pública, com corte dos cargos comissionados e aumento da efetividade na gestão, além de criar um ambiente que privilegie a meritocracia. Isso também irá contribuir para o ajuste nas contas públicas.
Na semana passada, eu defendi aqui no plenário do Senado a redução dos juros e reforço esse apelo ao governo. Mas hoje, além de propor um ajuste político e administrativo, chamo a atenção para a necessidade de separarmos com sabedoria o momento político eleitoral das eleições de 2014, que já passou, e também as eleições de 2016 e 2018, que não podem ser antecipadas. Das investigações em curso sobre a corrupção no país, como na Operação Lava Jato, que devem ser ampla e restrita e feita com responsabilidade para passarmos o Brasil a limpo. E a condução da política econômica, que é macroestrutural e requer um esforço diário, mas que hoje, infelizmente, está contaminada pela crise política. Ou seja, a crise política está agravando ainda mais a crise econômica e temos que sair logo dessa discussão. O combate à corrupção tem que ser prioridade. Os corruptos e corruptores precisam ser punidos e excluídos da vida pública, mas não podemos fechar o país para balanço, nem travar a nossa economia enquanto a Polícia Federal, o Ministério Público e os tribunais de contas e justiças fazem o seu trabalho. Também não precisamos de um salvador da pátria e nem de uma ruptura radical na política macroeconômica. Precisamos, sim, de um pacto pela governabilidade e de um ajuste pontual e certeiro na economia, com bases na redução dos juros e no fortalecimento no mercado interno, priorizando o setor produtivo, que gera emprego e renda para os brasileiros. Precisamos superar a crise política com base no bom senso, na responsabilidade que temos como agentes políticos e de restabelecermos o diálogo entre os poderes, colocando o futuro do Brasil acima de tudo. O equilíbrio entre os poderes e a autonomia de cada um é o principal combustível da nossa democracia. Não é porque o Executivo está passando por um momento difícil que o Parlamento tem que se aproveitar para impor a sua agenda ou para aprovar projetos populistas que possam até render votos, mas que certamente vão comprometer ainda mais as contas públicas. O momento é de responsabilidade e esse pacto pela governabilidade precisa ser construído com base numa agenda positiva que ajude o país a superar esse momento de crise. Nossa democracia, eu entendo que ela atravessa uma prova de fogo. Precisamos colocar as instituições acima de qualquer pessoa, partido ou interesse público ideológico. Só assim vamos atravessar esse momento de turbulência sem que nossa democracia seja maculada e sem afetar a estrutura da nossa economia. Senhora Presidente, o nosso Parlamento tem que exercer toda a sua grandiosidade nesse momento de instabilidade. O Senado não pode se apequenar diante de oportunidades fortuitas, politiqueiras e passageiras. Tem que exercer a política com P maiúsculo. A política com respeito ao contraditório, feita de disputas ideológicas e partidárias, sim, mas com base no diálogo, na busca do que é melhor para o nosso país. A política que reconhece a supremacia da Constituição, os princípios do regime democrático e, sobretudo, a soberania popular. Esses princípios da democracia não podem ser suplantados, mesmo que por um motivo considerado bom para quem diverge da forma como o governo está sendo conduzido. No Estado democrático de direito, a máxima segundo a qual os fins justificam os meios não se aplica. Por isso é que, no lugar de torcer pelo agravamento da política, de votar pela derrota de projetos do governo aqui no Senado, ou de bradar pela derrubada do governo, clamo por esse pacto pela governabilidade. Mesmo no regime presidencialista, o Congresso pode ser o fiador desta governabilidade e cabe ao Senado exercer com responsabilidade e tranquilidade a função de poder moderador, de acompanhar e fiscalizar o Poder Executivo, mediando os conflitos para que possamos superar a crise.
Nesse momento, o Executivo precisa do apoio do Legislativo, pois sozinho não conseguirá reverter a situação de instabilidade política em que se encontra. Não sairá da crise. Temos que ser o fiel da balança, levando tranquilidade aos brasileiros e também ao mercado. Como já disseram aqui outros senadores dessa tribuna, como o senador Blairo Maggi e também o senador José Serra, não podemos tocar fogo no país, nem agravar a crise. Temos que ser os bombeiros da crise, pois se o Brasil vai mal, todos nós, os empresários, investidores e trabalhadores, também todos seremos prejudicados. Não podemos usar esse momento de fraqueza do Executivo para prejudicar o nosso país. Vamos, sim, contribuir para que o governo faça o ajuste fiscal, mas também consiga realizar o ajuste político, econômico e também administrativo. Só assim, verdadeiramente, vamos sair dessa crise política, acabar com a instabilidade econômica e ver o nosso país voltar a crescer com sustentabilidade. Essa é, senhora presidente, a minha contribuição para que a gente possa realmente criar um novo momento para o nosso país a partir aqui do Senado. Muito obrigado.